Boa tarde a todos. Antes de começar, eu me chamo Juliana Alves, participo da disciplina Políticas de Planejamento Urbano do Programa de Desenvolvimento Regional. E entre as diversas emendas que o professor disponibilizou, uma que me chamou muita atenção, porque já é um tema que eu venho trabalhando na minha dissertação bem profundamente, que falava sobre identificar as bases das ciências do território com o contexto da sustentabilidade e ordenamento urbano. E a partir dessa ementa eu comecei a aprofundar os estudos e encontrei a tese da Ana Clara Lira, que fala sobre os conflitos e produção de consensos da cidade de Palmas. Dentro da tese dela, ela vai ter diversas vertentes, mas o que me chamou muita atenção é quando ela remete à questão de cidades neoliberais. No caso, ela propõe que Palmas é uma cidade neoliberal. E a partir disso eu comecei a desenvolver o artigo sobre que eu denominei como determinações territoriais do setor imobiliário em Palmas e sua rede de influência na economia. Diante disso, a justificativa para esse artigo se deu na inquietação de tentar descobrir quais seriam as principais determinações do setor imobiliário da cidade de Palmas e qual é a sua rede de influência na economia desse município. O objetivo geral do artigo é analisar as principais determinações territoriais na dinâmica do setor imobiliário em Palmas. Como eu planejei em tentar alcançar esse objetivo geral? Primeiramente, refletir conceitualmente na análise geográfica da categoria território, tentar entender a lógica neoliberal na qual se desenvolve a cidade de Palmas, verificando a quantidade de estabelecimentos no âmbito de empresas registradas CNPJ, SEI, no período de 1989 a 2023. E além de identificar esses estabelecimentos registrados, identificar a quantidade de vínculos que esses estabelecimentos têm com a CLT, pelo mesmo período, pelo recorte temporal que eu estipulei. E o procedimento metodológico que eu realizei foi a consolidação de um levantamento bibliográfico, revisão crítica da literatura, que permite refletir sobre a principal categoria, que é o território, a partir desse território, o conceito de neoliberalismo, e fiz o levantamento de dados da base do CAGED, RAIS, que é o Ministério da Economia, relativo a estabelecimentos e empregos no período de análise. A partir disso, fazer uma sistematização desses dados, tabulação e análise. E a partir disso, eu comecei a desenvolver o artigo. E achei interessante, dentro do artigo, desenvolver essa ideia de território, trazer para o artigo o que seria esse território. E aí a gente remete a Hudson, que foi o primeiro autor da geografia a trazer o conceito território. E ele inicia-se essa discussão, porque até então o território era uma análise apenas restrita às ciências sociais. Então ele traz esse conceito para a geografia com uma tentativa de enfatizar a importância, continuidade desse território para a sociedade e para o Estado. E esse conceito vai ter várias modificações ao longo do tempo, né? Várias evoluções. De acordo com a ciência geográfica evolui, esse conceito também modifica. Por exemplo, começou como um conceito. Hoje, o território não é mais visto como um conceito, mas sim como uma categoria geográfica que está contida dentro do espaço. E, dando continuidade ao trabalho do Hudson, vem o Rafestan, que na obra dele, Por uma Geografia de Poder, realiza um estudo sistemático sobre esse conceito. E ele vai ressaltar que esse conceito, por muito tempo, diversos geógrafos confundiam com o espaço. Eles achavam que espaço era a mesma coisa que território. Ele traz a importância de fazer essa diferenciação, só que ele mesmo também não vai conseguir definir, de fato, a diferenciação desses dois conceitos. E aí ele vai falar, quando ele fala desse espaço diferente do território, ele vai falar que esse espaço ele vai pré-existir o território.
E essa pré-existência ele vai se basear na perspectiva marxista, de que esse espaço é moldado pelo trabalho do homem. Mais na frente, com o passar da evolução, até a gente chegar ao Milton Santos, o Milton Santos vai falar que esse trabalho humano são as relações, são as ações sociais que o homem constitui dentro do espaço. E a partir desse trabalho, que é proposto pelo Rafestan, surge o território, que ele vai ser fragmentado dentro do espaço. Ou seja, a gente tem um espaço, e dentro desse espaço, através das ações que nós, seres humanos, criamos ações, e a partir delas, relações sociais, econômicas, políticas, a gente fragmenta esse território, e essa fragmentação se dá em diversos territórios. Ou seja, o território não é apenas um espaço neutro e fixo, mas um espaço dinâmico, se reconstruindo segundo relações sociais, políticas, econômicas, culturais pré-existentes. E aí, basicamente, o que ele resumiu com isso? Que o espaço é uma entidade física e o território é um espaço apropriado. O que seria um espaço apropriado? Um espaço onde, através das relações, das ações, a gente o transforma em um espaço vivido, que seria o território. Isso para Rafestan. E vai ocorrer diversas modificações ao longo da evolução da ciência geográfica, até chegar em Milton Santos, onde Milton vai falar que o espaço seria um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações. Esses objetos seriam tudo aquilo que está inserido no espaço, no caso, pessoas como nós, instituições, empresas, por exemplo, a UFT é um objeto fixo, porque ela está inserida no espaço, e a partir do momento que ela se insere, ela cria relações de estudo, econômicos, sociais. E a partir do momento que a UFT delimita sua área dentro do espaço, essa delimitação hoje, e exerce um poder, é um território. Ou seja, a UFT, ao mesmo tempo que ela é um espaço, porque ela é um objeto fixo, ela é um território, porque alguém está exercendo poder aqui. Então, hoje, para a geografia, o território tem que ser delimitado, onde alguém exerce poder. E esse território também pode existir diversos outros, que a gente chama de territorialidade, que é o que eu venho trazer para a discussão, de fato, do artigo, que é tentar entender qual é a territorialidade do capital imobiliário em Palmas. Quais são esses diversos territórios que ele cria e a partir desses territórios, qual é a influência dentro da economia. E aí a gente tem que ver que esse espaço, dentro da lógica capitalista, hoje é usado como mercadoria. Esse espaço é produto de uma mercadoria a ser vendida. Assim como nós hoje, dentro do sistema, a gente é consumidor. Mas hoje, dentro da lógica neoliberalista, o consumidor vira mercadoria. A partir do momento que a gente entra na concorrência, na competição, tem aqueles coach que faz aqueles discursos maravilhosos que todo mundo quer ouvir, ele está nada mais do que motivando a gente a competir com as pessoas ao nosso redor, até com nós mesmos. Então, a gente é mercadoria dentro desse espaço, dentro da lógica capitalista. E é esse território do capital que surge a lógica neoliberalista. E esse sistema capitalista vai transformar a produção em mercadoria, fazendo com que o espaço também se torne essa mercadoria, expandindo a propriedade privada. A produção da cidade adquire uma nova perspectiva, onde as estratégias de empreendedores imobiliários, de bancos e de Estado direcionam suas táticas de acumulação para a criação de mercadoria do espaço. E aí a produção do espaço urbano se generaliza e configura-se como um mundo mercadoria. É importante ressaltar que essas práticas todas são relacionadas à acumulação de capital. Junto com os meios de produção inseridos desse espaço, transforma a maneira de organização do trabalho, da vida humana, que antes seguia o ritmo da natureza. Antes, tudo para se produzir em mercadoria tinha que levar em consideração o ritmo da natureza. Hoje não. Hoje a gente leva em consideração o ritmo do capital. E aí a gente chega, diante disso, né, a gente tem um sistema capitalista que vai passar por diversas fases. E dessas fases, são 4. A atual que a gente se encontra é o financeiro informacional, que tem como característica o período da globalização. E não se adequava mais uma teoria econômica onde a gente pregava o bem-estar social, que é um discurso usado na teoria econômica keynesiana, né? No qual o Estado intervém na economia. Agora não, o Estado não pode intervir, ele pode servir como regulador da economia. E aí surge
o neoliberalismo, no qual ele vai resgatar ideias do liberalismo clássico, junto com algumas críticas construtivas do socialismo, para tentar elaborar o que seria esse neoliberalismo, que é um conjunto de políticas econômicas, uma ideologia que vai promover a liberação da economia, a redução do papel do Estado na regulação econômica, a ênfase no mercado livre como um melhor mecanismo para promover o crescimento econômico. E esse neoliberalismo vai ter suas primeiras evidências nos Estados Unidos e na Inglaterra por volta da década de 70 e 80. Na América do Sul, alguns autores vão falar que esse neoliberalismo surge primeiramente no Chile. E outros vão falar que no Brasil ele já tem suas primeiras vertigem, que é ainda na década de 70 no governo militar, onde há algumas privatização da educação na parte do curso superior. E é assim por diante. Então, o que seriam essas características do neoliberalismo? Eu coloquei algumas principais aqui: privatização, abertura de multinacionais, redução de impostos, livre circulação de capital. E Palmas surge dentro dessa lógica neoliberal. Palmas é criado dentro de uma lógica neoliberal e é usada como uma cidade teste, porque quando o neoliberalismo de fato se efetiva no Estado brasileiro, no Brasil, no território brasileiro, por volta ali do governo Collor, das primeiros índices, aí vem o Itamar Franco, Plano Real, depois Fernando Henrique Cardoso com a privatização da energia e da telefonia, depois novamente com o governo Lula, com incentivo às multinacionais voltadas para o agronegócio, há essa inserção muito forte do neoliberalismo. Então, Palmas e o Estado do Tocantins é criado dentro dessa lógica. Tanto que eu botei aqui a imagem, que eu peguei da dissertação lá da Ana Clara, que tem ali na ponte, que o Tocantins é o estado da livre iniciativa e da justiça social. E esse modelo neoliberalista, ele implica, como eu já falei, a retirada do Estado da economia e uma das suas funções passa a ser a garantir a integridade do direito da propriedade, ou seja, ele vai regular e criar toda uma estrutura para garantir a integridade da propriedade privada, logo do capital. E o Estado também vai atuar na regulamentação da remoção de barreiras. Por que remoção de barreiras protecionistas? Para tentar incentivar a empresas multinacionais a se inserirem no território brasileiro. Então, essa é a função do Estado, deixando o capital sempre ao interesse do mercado global. Porque como a gente está na era da globalização, esse capital tem que ser controlado pelo interesse global. Então, essa teoria é em conjunto com o fenômeno da globalização, afeta amplamente o modo de pensamento e se incorpora no espaço geográfico. Essa inclusão no espaço geográfico se efetiva com a privatização da educação, da área da educação, meios de comunicações, instituições e Estado. Como eu já falei, a década que se inicia assim no Brasil é 1990 aos anos 2000. Essas ideias estão atreladas ao interesse de investidores internacionais, dos bancos e dos fundos de investimento. Apesar de pontuar esse panorama econômico nacional, a era neoliberal inicia-se mais claramente no Brasil no governo Collor, quando se instauram consensos tais como a necessidade de redução do tamanho do Estado, das privatizações das empresas estatais, controle de gasto público e abertura econômica. E aí, como eu já falei, governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, completa esse pacote de dispositivos institucionais necessários para a inserção da mundialização financeira, ou seja, a consolidação do real, do plano real. E aí, quando a gente analisa essa estrutura para a inserção do neoliberalismo, o que seria essa cidade neoliberal? Ela pode ser definida como um local onde a competitividade, como meta de governança, se torna tangível, sendo caracterizada principalmente com a intensificação e perpetuação da desigualdade social. E o município de Palmas vai se desenvolver com essa premissa de autofinanciamento. Significa que a viabilização da cidade depende diretamente da capacidade da comercialização, da rentabilidade. E já a Palmas já nasce nessa lógica capitalista, no qual essa nova região é vista como promissória para atender o interesse de empresas nacionais, multinacionais, criar condições de competitividade até chegar aos novos agentes. Então, quando cria-se o Estado
que antes era visto como atrasado, onde tinha poucas políticas de desenvolvimento, e aí o governo meio que dá esses incentivos, principalmente na área do agronegócio, a empresas multinacionais se instalarem dentro desse estado para desenvolver essa área especificamente. E Palmas valoriza muito essa questão da livre iniciativa privada, que é um pensamento econômico-político que defende a redução do Estado na economia e a ampliação do mercado livre. Essa livre iniciativa privada é prevista como um motor de crescimento econômico na inovação da eficiência produtiva. E quando a gente olha para o mercado imobiliário no município, ele se beneficia muito dessa lógica neoliberalista, já que a área urbana de Palmas foi planejada desde o início com segregação espacial, reservando claramente espaços específicos para construtoras e imobiliárias. E as características atuais desse espaço urbano de Palmas é o espraiamento, a fragmentação do território. Esse fenômeno não foi gradativo, nem resultante do esvaziamento de áreas centrais, pelo contrário, ocorreu de forma instantânea, já que os vazios urbanos em zonas de interesse do mercado já estavam presentes desde o início do município. A desigualdade, portanto, não foi inicialmente produzida como em outras cidades. Nesse novo espaço, mercadoria que Palmas se constitui foi adotada como um paradigma. E aí eu coletei alguns dados. Eu falei para vocês do RAIS-CAGED, e eu fiz um recorte temporal, porque comecei a observar esses dados e percebi que não havia muita diferenciação se eu fizesse um recorte de 5 em 5 anos. Então, eu fiz um recorte maior, de 10 em 10 anos. E o primeiro estabelecimento imobiliário instalado em Palmas, que tem registro lá no RAIS-CAGED, se dá por volta de 1994, onde Palmas tinha quantidade de estabelecimentos registrados no CNPJ 2. Desses 2 estabelecimentos, 3 tinham vínculos com a CLT. Em 2004, a gente tinha 14 estabelecimentos com vínculo de 75. Em 2022, que é o último registro do CAGED, a gente tem 38 estabelecimentos com 167 vínculos na CLT. Isso de estabelecimento registrado no CNPJ. De estabelecimento registrado no SEI, a gente não encontra nenhum estabelecimento registrado. Logo, a gente não tem nenhum vínculo com a CLT nesses estabelecimentos. E essa aqui foi a referência bibliográfica que eu utilizei para produzir o artigo. Ainda ressaltando que eu ainda não finalizei, que eu ainda estou analisando os dados e tentando desenvolver como é que isso influencia na rede econômica do município. Obrigado.